Deu certo? Aí sim. Perfeito, Pedro. Aí, beleza. Tá tranquilo que você vê como é isso aí. Não, é que eu compartilhei somente o PowerPoint, ele não aparece. Agora, compartilhar a tela inteira fica mais fácil. Bom, então, o grupo aqui, a gente fez uma apresentação sobre o Programa de Gerenciamento de Risco, né, o PGR, como ele é constituído, né, como ele foi formado. Uma apresentação será bem breve. Então, o PGR ele é uma exigência estabelecida pela NR1, né, ele veio ali pela portaria 6.730, e para substituir o antigo PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PGR ele trouxe uma abordagem mais moderna, mais preventiva para a segurança do trabalho, né? E hoje ele tem como objetivo principal o promover um ambiente de trabalho mais seguro, né? Através da identificação e das avaliações de riscos ocupacionais, sempre focado em prevenir o acidente, sempre relacionado ao ambiente de trabalho, seja ele em doenças ou acidente. Ele veio ali pela redação, ele foi introduzido em 2022, trazendo essa abordagem mais moderna, né? E segundo o que a gente tem estudado, né, que a gente trouxe para essa apresentação, que o trabalho ele é determinante de saúde, né? Então, quando ele é mal planejado, ele pode causar sofrimento, doenças e até morte. Então, por isso que o PGR ele é importante de ser utilizado aí nas empresas durante todo o trabalho e ser implementado de uma forma bem participativa com os funcionários, né, e os colaboradores. Quem elabora o PGR é geralmente o engenheiro de segurança do trabalho, junto com a equipe técnica, né, usando os manuais do produto. Né? No nosso caso, ele é realizado pelo nosso engenheiro de segurança do trabalho, né, baseado sempre no manual de montagem, no manual de montagem de elevadores, de manutenção de elevadores, escada rolantes. Então, ele traz todos os riscos que nós temos dentro dessas atividades de trabalho, né, e ele faz essa participação entre a segurança do trabalho e a equipe técnica de engenharia. Então, o PGR sempre deve conter obrigatoriamente 2 documentos. O primeiro é o inventário de riscos ocupacionais, que ele mapeia os perigos, né, as avaliações dos riscos e as medidas de controle que tem dentro da empresa. Então, ele traz todos os riscos relacionados à atividade, tanto no nosso caso da montagem de elevador e do serviço de manutenção. E também ele tem que ter o plano de ação, que ele organiza as medidas que serão adotadas para eliminar, reduzir ou controlar os riscos identificados no inventário de risco. Né? Esse plano de ação, ele sempre deve conter os prazos de mitigação do problema, os responsáveis de quem vai estar conduzindo as ações, caso seja identificado alguns riscos, e as formas do acompanhamento de cada atividade. E lembrando que esse plano de ação, ele sempre deve ser atualizado toda vez que houver uma mudança no ambiente de trabalho ou no processo de trabalho. E o PGR também deve conter as particularidades de cada empresa, né, contendo como tipo de atividade econômica, número de funcionários e os processos do trabalho de cada etapa e de cada tipo de serviço das empresas. Aqui a gente traz um fluxograma, um fluxo de gerenciamento de risco, né, onde ele identifica os riscos dentro do PGR, né, quais são os riscos da saúde e os riscos ambientais causados pelo trabalho, pela empresa e as atividades dela. E as comparações legais, como os controles acima do limite, enfim, toda essa parte de controle de serviço e controle de segurança do trabalho. Aqui a gente traz um ponto de como é feito a análise e a classificação de risco do nosso PGR. Né? Ela usa uma metodologia baseada nessa matriz de risco, onde ela combina a gravidade do dano com a probabilidade da ocorrência, trazendo uma fórmula de risco igual à gravidade e a probabilidade.
Sobre a gravidade, ela é classificada em baixa, moderada, elevada ou extrema. E a probabilidade, ela é classificada em muito improvável, improvável, provável e quase certa. E esse resultado entre a gravidade e a probabilidade, ela traz a taxa de risco de cada atividade. E para que serve essa taxa de risco de cada atividade? Ela permite a gente priorizar os riscos mais graves para tomar as decisões baseadas nesses dados. Então, quando a gente tem um risco mais alto, ele sempre deve ser tratado com medidas corretivas de imediatas. E o risco mais baixo deve ser tratado também com a mesma seriedade, mas não tão imediato quanto um risco de probabilidade mais alto. E esse, voltando aqui, ó, aqui a gente tem toda a tabela de muito provável, né, o pessoal é raramente exposto ao risco, né, a ocorrência do evento é altamente improvável, indo até frequentemente exposto ao risco, ou o dano dificilmente pode ser evitado sobre as circunstâncias específicas de cada atividade. Descendo aqui, nós temos um fluxograma que a gente usa para fazer análise dos riscos, né, onde a gente tem a antecipação e reconhecimento de cada atividade, traz a existência do risco ambiental. Aí depois a gente tem a área de riscos de ocupacionais sobre avaliação qualitativa, como realizar o controle, se a gente vai adotar uma medida com EPC, a medidas administrativas, EPI, e sempre monitorar e realizar o controle médico de cada risco e de cada atividade que está sendo realizada pela empresa. A gente traz algumas curiosidades, né, sobre a atividade do PGR, umas que eu sempre gosto de abordar, que eu trouxe, que eu dei uma estudada, né, nesse período que a gente está vindo, porque eu gosto de falar que eu não sou do ramo da segurança do trabalho, eu sou do ramo mais da área que atua da engenharia, onde a segurança do trabalho pega no meu pé, mas é uma coisa importante, porque eu trabalho hoje principalmente com a montagem de elevadores, então existe um risco muito grande, tanto do risco de altura, risco de prensagem, né? E a nossa empresa, além do PGR, nós temos inúmeros programas de as leis da segurança, as atividades, as armadilhas comportamentais. Então, o PGR não é um item só que traz a segurança do trabalho, né, que ajuda a promover essa segurança. É claro que a atividade e a consciência de cada colaborador, ela traz isso, né, e sempre quando ela é alinhada ao PGR, ela traz essa mitigação do risco. Né, e a gente sabe que o PGR está diretamente ligado à ideia da vigilância em saúde do trabalhador, né, ele é um conceito abordado tanto nas políticas públicas do SUS, quanto em outras políticas de empresa, e sabe que a segurança do trabalho é um direito humano e um direito do colaborador, né? Então, por isso que a gente sempre deve seguir esse PGR, sempre deve ter essa vivência, né? Sempre, para o PGR ser efetivo, ele tem que ser vivo e aplicado no dia a dia. Então, ele não pode ser só um documento guardado nas gavetas, né? Então, algumas empresas MEIs e empresas de microempresários, eles não têm a necessidade, eles não são obrigados a ter o PGR, somente se eles tiverem exposição aos riscos, né? Então, nós, dentro da TK Elevadores, a gente tem o trabalho com empresas subcontratadas, no quais eles possuem também o PGR específico de cada atividade que eles realizam, seja ela dentro do segmento de montagem ou dentro do segmento de reparo, sempre trazendo as atividades relacionadas a cada risco que tem. E uma reflexão, né, como eu te falei, sempre eu trazendo o PGR aplicado no dia a dia, sempre trazendo ele como um documento principal para ser utilizado no dia a dia, tá? E acho que é isso. Apresentação bem curta, a gente não trouxe muita informação, né? A gente trouxe só mais como o nosso PGR é feito. Eu tenho o PGR realizado aqui da nossa empresa, depois eu posso compartilhar com vocês aqui, compartilhar no grupo, para quem quiser tá vendo como que funciona aqui, a gente trouxe o trabalho aqui, então depois eu faço esse compartilhamento para quem quiser, tiver interesse aí em ver como é feito toda
a análise técnica dos nossos riscos, inventários de riscos, até mesmo as atividades que nós temos que realizar para controle cadê aqui, ó, controle técnico de serviço, e, por final aqui, que a gente trouxe os planos de ação de cada atividade para estar mitigando e sempre acompanhando o trabalho de cada um. Ô Pedro, aí vale ressaltar também que esse daí a gente acabou fazendo um resumo, né? A gente pegou só de 2 classificações ali do consultor de manutenção, né? Do técnico de manutenção, das 2 classes ali, né? Então, por isso que acabou sendo um PGR um pouco menor ali, né? Mas temos de todas as hierarquias da empresa, né? Caiu minha tela aqui. Sim, foi bem resumido, porque o nosso PGR aqui, ele tem, acho que, 89 páginas, a gente resumiu para 29 páginas e trouxe uma apresentação mais rápida, né, para todos conseguirem apresentar. Então, vou estar compartilhando com vocês a apresentação. Obrigado, agradeço. Achei, inclusive, fiquei curioso aqui, isso eu vou ter que perguntar, senão não vou dormir hoje, tá? Eu vi a tua matriz de risco ali, achei sensacional. Fiquei imaginando o que seria, dentro da tua atividade, um risco virtualmente impossível e qual que é o mais provável ali? Isso eu não te pergunto. Vou compartilhar aqui novamente. Aqui. Eu achei essa aqui. Isso, dentro dessa matriz aí, que seria um desse aí? Um risco alto aqui. É que, na realidade, Alexandre, como a matriz a gente faz para todos os cargos operacionais, pode ser que na área dele, do Pedro, ele não exista essa classificação, entendeu? Então, ele vai desde o administrativo até a diretoria que atende esse mapeamento dos riscos, né? No exposto ao risco alto aqui, a gente sempre vai lembrar, por exemplo, a gente pode usar aqui para o pessoal de Santos, né, a execução da montagem de um elevador de 44 paradas, que os prédios aqui estão ficando altos, o espaço tá ficando escasso aqui em Santos, então, quando a gente tem certas etapas ali que o colaborador está sempre exposto ao risco, né, nós temos ferramentais de andaimes, que eles ficam apoiados, um andaime mão francesa que fica a 44 andares de altura, né, e o colaborador ali em cima, claro, com a linha de vida, mas ele está sempre exposto ao risco de queda, né, na ligação dos elevadores. Hoje a gente trabalha com elevadores 440 volts, então nessa ligação a gente fica exposto ao risco de eletrocução, né, então esses são os principais riscos, quando a gente pega que o pessoal é frequentemente exposto ao risco, né, nessa etapa de montagem, né, de um serviço que é perigoso, né? Tá montando elevador em, sei lá, 150 metros de altura, pendurado por cordas apenas, levando a máquina até lá. Então, acho que esse hoje é o nível de risco extremo que nós temos dentro da minha área, né? Que é o segmento de montagem. Excelente. O Jorge levantou a mão ali. Jorge, por gentileza. Mas matou a minha curiosidade. Obrigado. Imagina. Já pode começar a sessão de assim, perguntas e parabéns orais. Pode começar as perguntas também para poder. Bom, primeiro parabenizar os grupos aí, pô, é fantástico, cara. A gente aprende, caramba, todo dia, né? A capacidade de se aprender é magnífica aí. E bacana quando a gente vê pessoal que não é exatamente da área de segurança, né? Porque fica aquela ideia de que a segurança é responsabilidade do engenheiro de segurança, do técnico, do médico do trabalho, do tal, e não é, né? A responsabilidade é de todo mundo, né? É legal, então, quando a gente vê os colegas fazendo trabalhos bacanas aí, né? Que nem a equipe do Docínio, o Pedro, o Marcelo, a outra equipe assim, a Viviane. Dúvida a gente sempre tem, né? Achei bacana os trabalhos mesmo, né? Cada PGR que a gente faz, quando a gente revisita ele, a gente fala, caramba, como é que eu não considerei isso dessa outra forma? Como é que eu vou revisar já de novo, né? A gente se pergunta tudo isso em prol de
de fazer proteção, levar a proteção para o seu trabalhador, né? E no caso lá do Sil primeiro, né, eu teria alguma dúvida, acho que não vai ser nem muita coisa de assim, dúvida, mas eu, para assim, jogar no assim, universo, né, a questão da descrição de assim, atividade, descrição de assim, função, né, que a gente encontra muito, quando a gente pede descrição de assim, função para os recursos humanos das empresas, não dificilmente elas nos mandam o famigerado CBO, que diz muita coisa e não diz nada. São funções completamente feitas ali por alguém que, às vezes, nunca pisou no seu ambiente de trabalho, mas é o que a gente, às vezes, tem que lançar a mão e fazer adaptações. A questão do CNPJ é uma outra coisa, nem sempre o trabalho que as empresas estão fazendo estão claramente relacionadas nos seus CNPJs, nem como a sua atividade principal e nem como as atividades secundárias. Portanto, às vezes a gente vê empresas classificadas como grau de risco 2, aí você vai ver atividade no campo lá, é atividade de grau de risco 3 e 4. E isso é aquele controle que passa pelos assim, os dedos, né? Porque a empresa não se vê obrigada de considerar e de cumprir várias determinantes legais, tá? Isso aí vale para assim, qualquer atividade, qualquer grupo, mas eu lembrei porque assim, anotei para o assim, primeiro grupo, né? O grupo do Aciódimo, caramba, achei fantástico, legal, informações várias que eu não tinha, mas imaginava que eles tivessem um software próprio que é para controlar esse mundo de gente aí, e a dificuldade grande, né? Quando a gente pega um cliente que seja 1.000 funcionários espalhados em 40 sites de empresas que eles prestam assim, trabalho, com N riscos da atividade e riscos do próprio ambiente de assim, trabalho, da casa do assim, cliente, né? É muito difícil a gente avaliar risco na casa dos outros, tem que assim, pedir licença, tem que pedir que eles nos mandem esses inventários de assim, risco para a gente compor os próprios documentos. Então, o trabalho do Aciódimo, um dia eu gostaria de ver com essa equipe lá do assim, Marcelo, a Luciana, a Raíssa, né, tal, para a gente um dia fazer uma assim, visita lá, tá? Se fosse possível. Já está catada a sugestão, viu, Jorge? Muito boa. Uma visita nova. E porque também, certamente, eles têm uma pegada da parte ocupacional forte, mas o que a gente viu, pelo menos apresentado, foi mais um viés previdenciário, né? Falou-se em evento S2240, falou-se em 85 dB de ruído relacionado à IN 128, tá? Isso tudo é previdenciário, que é para alimentar e social. Mas e aqui, o 6,9%... A gente tem o cadastro, bastante coisa para falar de assim, insalubridade, periculosidade, né? Porque quem está pagando 6,912 vai estar com algum pezinho na insalubridade lá dos 10, 20, 40 ou 30%. Né? O ruído é meio complicado porque assim, né? Por exemplo, eu tenho uma medição que ele dá 90 decibéis lá, o limite 87. Eu tenho esse cadastramento ocupacional também, né? Quando a gente coloca o previdenciário, tem a instrução normativa lá, a 170, se não me falha a memória, que ela fala que eu não posso colocar atenuação. Então, assim, de certa forma... a ANI 664-335. Não, então, agora saiu numa instrução normativa. Agora não precisa usar a ARI, pode usar a instrução normativa. O que acontece? A gente tem que tratar esse ruído com esse índice. Quando a gente fala do trabalhista, o protetor concha que eu entrego tem 18 dB, dBA de atenuação. Então, assim, ele é um trabalho em regime de especial, mas ele não é um trabalho que paga insalubridade. Sim, porque entendeu? Você pode abater a redução, sim, o NRR então, assim, dele. Só para tu entender, a gente tem o cadastro previdenciário, que a gente mostra porque a gente sabe que é um pouquinho mais complexo, né? Mas no mesmo local, a gente também cadastra toda a parte ocupacional, entendeu? Todos os agentes físicos, mas isso aí, que foi mostrado mais o viés previdenciário. Né, porque o viés previdenciário é quase Inês é morta, e o seu ocupacional você trabalha na prevenção. Né? Seria a diferença de assim, o laudo e o programa.
né? Tanto o LTCAT e o PGNR. Posso trazer uma sugestão aqui, já fazendo uma intimação para o Marcelo? Marcelo, se você puder passar os horários para a gente fazer uma visita, acho que vai ficar bastante produtivo isso, para a gente aprofundar essas dúvidas aí, e a gente vai abrir isso aqui no grupo. Uma coisa, Alexandre, desculpa até te interromper. Imagina. Essa visita seria no OGMO ou em operação portuária? Não, a operação portuária é complicadíssimo. A gente poderia fazer uma visita no próprio OGMO para você, essa exposição que você fez aqui, como o OGMO trata, né, a questão da saúde e segurança do trabalho. Sei que vocês têm condições de receber lá, mas já fica aqui à disposição também, se quiser fazer no CENEP ou no CT aqui da Autoridade Portuária, essa exposição. E os horários aí para a gente colocar para os colegas, a gente teve um evento lá do PAN do Porto, que abriu aqui para o grupo, né? Mas a gente comunica isso no grupo. Né? Eu vou dar uma olhada e te dou retorno. Vai ficar bem rico aqui para a gente. Bom, a gente está aí com um pouquinho de avançado da hora. Como o Jorge falou, acho que foi riquíssimo. Eu fiquei aqui, nem quis falar muito, né, para poder dar bastante oportunidade para os grupos. O Edu também estava aqui, tenho certeza que, pelo olhar dele, né, acompanhando, a gente fica